Olá pessoal, beleza? Na videoaula de hoje sobre lentes esféricas, nós vamos falar da formação de imagens sobre essas lentes e da natureza dessas imagens. Aproveitem a aula e bons estudos! Olá pessoal, começando a nossa segunda aula sobre lentes esféricas e nessa videoaula eu vou falar da simbologia e de alguns elementos das lentes esféricas. Começar aqui pela representação geométrica, nós temos aqui a lente convergente. Essa lente convergente ela tem essa simbologia para representá-la e a lente divergente utiliza essa outra simbologia. Aqui nós temos a imagem de uma lente convergente. Então, nós temos lente convergente, temos aqui o centro óptico e alguns desses elementos. Então, nós temos o A, o F, o F', o A' e o O. O que significa cada uma dessas letras, né? Então, olha só, esse A é o ponto antiprincipal objeto. Nós temos o A, ponto antiprincipal objeto. O A' é o ponto antiprincipal imagem, né? Observem que a distância entre o A e o F é a mesma distância entre o F e o centro óptico. Com o F' e o A' é a mesma coisa. Então o F' ele fica exatamente na metade da distância entre o A' e o centro óptico. Temos o F, que é o foco principal objeto, e também temos aqui o O, que é o centro óptico da lente, e também o F', que é o foco principal imagem. À esquerda nós temos o objeto, e ao lado direito nós temos a imagem. Para a lente divergente, observe que nós temos aqui uma posição invertida, olha só. Do lado esquerdo nós temos o ponto antiprincipal imagem e o foco principal imagem, e do lado direito nós temos o ponto antiprincipal objeto e foco principal objeto, né? E o centro óptico na mesma posição. Bom, agora vamos então para a construção geométrica dessas imagens, começando aqui pelas lentes convergentes, né? Nesse caso 1, o objeto ele vai ficar posicionado antes do ponto antiprincipal. Então temos aqui o objeto antes do ponto antiprincipal. O raio de luz vai incidir paralelamente ao eixo principal, então nós temos um raio de luz incidindo aqui paralelamente ao eixo principal. Ele vai convergir aqui para o foco principal imagem, olha só. Ele incide paralelamente ao eixo principal e converge para o foco principal imagem. Um segundo raio de luz, ele vai passar aqui pelo objeto e vai passar também pelo centro óptico da lente. Olha só, ele passa pelo objeto e pelo centro óptico da lente. E aqui desse lado, observem que eles vão se encontrar aqui, olha só. Nesse ponto de encontro é onde vai ficar a imagem, olha só. Então nós temos aqui o objeto, né? Um raio de luz incidindo paralelamente ao eixo principal, converge aqui passando pelo foco principal imagem, e depois um segundo raio de luz ele vai passar pelo objeto, pelo centro óptico. O ponto de encontro desses dois raios vai ficar aqui a nossa imagem, certo? Então nesse caso nós temos uma imagem real. Nós temos invertida, observem que ela tem sentido oposto ao objeto e menor que o objeto. Então, olha só, quando o objeto está posicionado antes do ponto antiprincipal, ele vai conjugar uma imagem real, invertida e menor que o objeto. No caso 2, o objeto vai ficar posicionado sobre o ponto antiprincipal. Então, observe o nosso objeto posicionado sobre esse ponto, o ponto antiprincipal. O raio de luz que vai incidir vai ser o primeiro paralelamente ao eixo principal. Aí ele vai convergir aqui para o foco principal imagem, olha só. Incide paralelamente ao eixo principal e converge aqui passando pelo foco principal imagem. Um segundo raio de luz vai passar pelo objeto e pelo centro óptico. Observe que eles vão se encontrar aqui, olha, né, nesse ponto de encontro é onde vai ficar a imagem. Então, olha só, incide paralelamente ao eixo principal, converge passando pelo foco principal imagem, e um segundo raio de luz passa pelo objeto e pelo centro óptico. Ponto de encontro
desses dois raios é onde vai ficar a imagem desse objeto. Nesse caso, nós vamos ter uma imagem real, invertida e do mesmo tamanho que o objeto. Então, objeto posicionado sobre o ponto antiprincipal conjuga uma imagem real, invertida e do mesmo tamanho que o objeto. Bom, então temos aqui o caso 3, o objeto agora está posicionado entre o ponto antiprincipal e o foco. Então, observe o objeto aqui entre esses dois pontos. O primeiro raio de luz vai incidir aqui paralelamente ao eixo principal, sempre, e vai convergir passando aqui pelo foco principal imagem. Um segundo raio de luz, ele vai passar pelo objeto e pelo centro óptico. Observe que agora eles vão se encontrar aqui, olha, nesse ponto. Temos que fazer aqui o prolongamento, né, desse eixo principal, que aqui vai ficar a nossa imagem. Olha só. Raio de luz incide paralelamente ao eixo principal, converge passando pelo foco principal imagem. Um segundo raio de luz passa pelo objeto, passa pelo centro óptico, é onde vai ficar a imagem desse objeto, ok? Então, nesse caso, nós temos uma imagem real, invertida e maior que o objeto. Olha, observe, real, ou seja, objeto e imagem, cada um está de um lado da lente, olha só, objeto do lado esquerdo da lente, imagem do lado direito. Então, nesse caso, a imagem é real, invertida e maior que o objeto. Temos aqui o caso 4, objeto posicionado exatamente sobre o foco. Então, objeto posicionado aqui no ponto do foco. Raio de luz incide paralelamente ao eixo principal. Então, nós temos esse raio de luz incidindo aqui paralelamente ao eixo principal. Ele vai convergir sempre aqui passando pelo foco principal imagem. Então, tá vendo que olha, ele entra aqui paralelamente ao eixo principal, converge passando pelo foco principal imagem. Segundo o raio de luz, ele vai seguir a mesma linha aqui dos anteriores. Ó. Ele vai passar pelo objeto, pelo centro óptico e vai continuar se projetando. Observem que esses raios aqui, tanto esse primeiro raio que passou pelo foco, quanto esse que passou pelo centro óptico, eles são paralelos. Eles não vão conseguir se interceptar em nenhum momento. Não há ponto comum entre eles. Então, o que acontece nesse caso? A imagem ela é imprópria, ou seja, ela é conjugada no infinito. Então, quando o objeto está posicionado sobre o foco, nós temos uma imagem imprópria e essa imagem ela vai se projetar no infinito. Temos agora o caso 5. O objeto está posicionado entre o foco e o centro óptico, ou seja, ele está aqui ó, entre esses dois pontos, foco e centro óptico da lente. O raio de luz vai incidir aqui paralelamente ao eixo principal no primeiro momento, vai convergir passando aqui pelo foco principal imagem. Um segundo raio de luz, ele vai passar aqui pelo objeto e também pelo centro óptico. Observem que desse lado, esses raios eles não vão conseguir se encontrar. Nesse caso, olha, se eles estão abrindo aqui desse lado, do outro lado eles vão se encontrar em algum ponto. Então, o que nós temos que fazer? Fazer uma projeção aqui, olha, um prolongamento desse raio refletido. Então, olha só, vamos aqui fazer um prolongamento desse raio refletido que passou aqui pelo foco principal imagem. Observem que eles se encontraram aqui, olha, do mesmo lado do objeto. Então, é nesse ponto que vai ficar a imagem desse caso 5. Então, olha só, nesse caso aqui, olha, objeto e imagem do mesmo lado da lente, ela é uma imagem virtual, ela é direita, observem, ela tem o mesmo sentido do objeto, né? Os dois estão aqui vertical ascendente e ela é maior que o objeto. Então, olha só, objeto posicionado entre o foco e o centro óptico, ele vai ter uma imagem virtual, direita e maior que o objeto. Bom, pessoal, agora nós temos as lentes divergentes, né? Trouxe aqui duas imagens. Nós vamos, num primeiro momento, colocar aqui o objeto antes do ponto antiprincipal. Então, o objeto vai ficar um pouco antes aqui do ponto antiprincipal. O primeiro raio de luz vai incidir paralelamente a esse eixo principal e vai agora divergir. Ele não vai, né, como nos casos anteriores, ele vai chegar aqui na lente e vai se espalhar aqui pelo outro lado.
Bom, um segundo raio de luz, ele vai passar pelo objeto e pelo centro óptico. Então, observe que ele vai passar pelo objeto e pelo centro óptico. Observe que aqui desse lado direito, eles estão se distanciando. Não há aqui a possibilidade desses dois raios se interceptarem. Então, nesse caso, nós vamos ter que prolongar esse raio refletido, esse primeiro raio refletido, olha só. Então, foi feito aqui um prolongamento desse primeiro raio refletido, e agora observem que eles se encontraram aqui nesse ponto. E é exatamente nesse ponto que vai ficar a nossa imagem, ok? No segundo caso, agora, o objeto ele vai ficar entre o ponto antiprincipal e o foco, aqui dessa lente divergente. O raio de luz vai incidir paralelamente aqui ao eixo principal, e vai acontecer a mesma coisa, olha só, ele vai, quando atingir a lente, né, ela vai divergir, né? Esse raio de luz vai divergir, ele vai se espalhar aqui do outro lado. Um segundo raio de luz que vai passar pelo objeto e também aqui pelo centro óptico. Então, o mesmo caso aqui da figura anterior, olha só, eles estão se distanciando, né? Não há a possibilidade desses dois raios se interceptarem. Então, nós vamos ter que prolongar esse raio refletido aqui, olha só. Agora sim eles conseguem se interceptarem aqui desse lado. Então, nesse caso aqui, onde vai ficar também a imagem desse objeto que está entre o ponto antiprincipal e o foco. Nesse caso aqui, olha só, independente da posição que o objeto é colocado, essa imagem ela vai ter sempre a mesma natureza, né? Ou seja, ela vai ser uma imagem virtual, objeto e imagem do mesmo lado da lente, olha só, objeto e imagem do mesmo lado da lente nesse caso, e nesse outro caso a mesma coisa, olha só, objeto e imagem do mesmo lado da lente. Então aqui ó, vai ser direita, elas têm a mesma direção do objeto, e menor que o objeto. Em ambos os casos, a imagem vai ser menor do que o objeto. Olá pessoal, beleza? Espero que vocês tenham aproveitado bastante a videoaula de hoje. E se vocês ainda não se inscreveram no canal, não deixem de se inscrever. E não esqueçam também de habilitar o notificador. Só assim vocês vão ficar por dentro das novidades que pintaram aqui no canal. Espero vocês em uma próxima videoaula. Aquele abraço!